Bem-vindas ao segundo episódio do Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. Eu sou a Camila. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre ensino superior ou inferior. A gente quis fazer esse trocadilho infame, porque enquanto nas nossas conversas, assim, a gente acaba tendo muitas críticas a como se dá a estrutura da graduação, a estrutura das matrizes curriculares dos cursos de formação em psicologia do bacharelado. Hoje em dia não, né? É um problema histórico que acomete aí a nossa área. E aí a gente queria discutir aspectos sobre as grades, quais são as nossas críticas, quais talvez sejam propostas de melhora, como que foi a nossa experiência na graduação, o que a gente enxerga como caminhos alternativos, isso também lembrando que a gente está partindo não necessariamente do paradigma, né, mas enquanto profissionais a gente norteia os nossos estudos e a nossa prática pela psicologia baseada em evidências. Então a gente preza muito para realização de uma psicologia que seja de fato científica e não que apenas diga que é científica, né? Então acho que eu não sei de onde, assim, se teve um motivo pelo qual a gente... Eu acho que a gente estava pensando em temas. E aí... Foi isso aí. E aí eu falei, vamos falar do ensino ser inferior, o ensino superior ser inferior. Achei que ficou genial esse trocadilho, assim, apesar do cancelamento iminente, né? Mas, sim, a gente pode, inclusive, mandar esse episódio pro MEC. É o MEC que regula, então a gente manda, né? Acho que temos... Fica a dica. Fica a dica, MEC. Eu fico um pouco frustrada, porque eu já achava que o ensino de psicologia na minha época era carente. E aí, quase 15 anos depois, ver que continua ruim... Talvez pior. É frustrante, realmente, né? Porque, não sei, a ideia é evoluir. E parece que parou no tempo, né? Ou regrediu, talvez. Uhum. Tipo assim, na minha época, a gente saía da faculdade e o que a gente comentava, né? Os colegas... Ninguém sai pronto para atender. Sim. Essa era uma certeza que todo mundo tinha, né? O ensino era muito superficial, né? Pincelava diversas abordagens, mas não aprofundava em nenhuma. E, no fim, a gente saía e precisava procurar uma pós-graduação para poder ter uma abordagem, né? Para se basear a prática clínica, né? Então... Na verdade, a abordagem que te escolheria, né? Deixa... Eu acho que a gente podia começar por esse tópico, assim. Abordagem de escolher? Eu tipo adoro. o chapéu de Harry Potter? Não entendi. Sério? Você nunca ouviu? A abordagem de escolher. Você entra... Nossa, Camila. Não, gente. Você entra na psico e é assim, vocês vão ver... Isso é o professor falando. Vocês vão ver que a abordagem vai escolher vocês, como se fosse o chapéu do Harry Potter. Do tipo assim, você sentir tesão estudando ali, é aquilo. Eu já ouvi, eu acho que tô tentando lembrar de frases relacionadas a isso, mas eu acho que tem aquela história do... de acordo com a sua visão de homem e visão de... visão de homem, visão de mundo. A sua visão de homem e sua visão de mundo devem determinar a escolha da sua abordagem. Uhum. E aí eu acho que vamos... talvez esmiuçar um pouco que esse é o primeiro problema, né? Você entra na faculdade de psicologia... Eu não sei vocês, quando vocês entraram, assim, vocês já sabiam que existia dentro da psicologia várias linhas teóricas? Ou vocês foram aprendendo isso ao longo do curso? Eu sabia que existia a treta entre as abordagens. E, na época, quando eu entrei, eu dizia que eu seria uma psicóloga humanista. Acho que legal a gente falar também dessas mudanças. De fato, adoro o humanismo, acho muito bonito. Mas não adianta eu achar bonito. A gente sabe que não adianta achar bonito. Isso a gente faz no Tinder e não na psicologia. Então, cancelada. Mas você sabia? Vocês sabiam? Eu sabia um pouco porque eu entrei na faculdade já... Na verdade, eu escolhi fazer psicologia porque minha mãe entrou em psicologia. Uhum. E aí ela não sabia digitar os trabalhos dela. E ela me passava tudo escrito na mão. E eu digitava. E aí ela mandava por e-mail para o professor. Né? Então, eu comecei a ver tudo que ela estava estudando e eu achei aquilo super interessante. Falei, cara, quero fazer isso. Ai, que fofo. Porque eu já tinha abandonado 3 faculdades antes, né? E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí, quando eu comecei a ver as coisas que minha mãe estava estudando, eu falei, muito legal. Tipo, antropologia, era o começo, né? Mas antropologia, história da psicologia, enfim, filosofia, todas essas, né, cadeiras que tem nos primeiros anos, eu fiquei fascinada. Eu entrei e ela foi minha veterana, né? Então, nossa, que massa! Eu mais ou menos sabia, mas é muito louco, porque quando eu entrei para psicologia, eu jurava que eu ia ser psicanalista.
E eu tenho uma Jurava, história... eu tinha um ranço de análise do comportamento, assim, enorme. E é muito bom como as coisas viram, né? Eu Sim. tenho uma história parecida, porque minha mãe é psicanalista por formação. Ela fez o CEP, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos. Centro de Estudo de Psicanálise, alguma coisa assim. É uma escola referência aqui em São Paulo, em psicanálise. E eu cresci vendo... minha mãe teve 4 filhas e depois que ela foi olhar para a formação dela, né? Ela fez publicidade, fez psicanálise. Eu não vou saber... Eu sou muito perdida no tempo, então eu não vou saber a idade exata. Mas eu era criança e via ela estudando psicanálise. Eu, enfim, comentando com os colegas. E eu já cresci, assim, com 12 anos eu falava, quero fazer psicologia, porque eu achava que psicologia e psicanálise eram sinônimos. Então, assim, nem estava em questionamento se eu ia ou não virar... Era assim, eu achava que era aquilo que ia ser a psicologia. Mas depois que eu entrei, como passou... Não foi minha primeira escolha de faculdade. Inclusive, a gente podia falar sobre isso. Na psicologia não dá dinheiro, porque, assim, eu, desde muito nova, sabia. Mas na eu hora... queria ganhar dinheiro. Também. Mas na hora que eu tive que fazer a decisão, ali, 17 anos, vestibular, entrou muito na balança uma questão de como a psicologia clínica, porque eu já sabia também que era a psicologia clínica que eu queria. Como essa área tem um teto e, assim, acima da sua hora você não pode cobrar, como que você ia escalar, não tinha muito... Não estava nesse boom de infoproduto e psicólogos, enfim, Sim. escalando de outros jeitos. E aí eu acabei fazendo outro curso para depois fazer a psicologia, mas só para dizer que a minha mãe também influenciou a escolha vindo da psicanálise. E acho que, enfim, nossas histórias se tangenciam nesse sentido. Mas acho que muita gente entra sem saber, né, que tem essas múltiplas abordagens. E ainda a gente está naquela história do paradigma do pássaro dodô. Eu não sei quem não estuda psicologia baseada em evidências talvez não saiba, né, dessa anedota. Mas tem aquele filme da Alice, como se... Não, o desenho. Não vamos falar do filme. O desenho é o clássico. Isso. Na verdade, tem o livro. A gente pode falar do livro. Enfim. Na Alice tem aquela história de que... Eu não lembro da corrida. É uma corrida que eles correm em volta de uma... Pelo menos isso é o desenho da Disney, tá? Que, inclusive, eu reassisti semana passada. Então tá fresco. Tá fresco. Eu gosto muito de Alice. Enfim. Eles estão correndo para se secar em torno de uma pedra no mar. Então, assim... E meio que todo mundo ganha a corrida, ninguém se seca, óbvio. E eles ficam ali, correndo, em volta da pedra. E a pedra tem água ali, porque é um mar. Então, eles não estão cumprindo com o objetivo deles. E teoricamente todo mundo tá, mas ninguém tá, entende? Sim, então, é um paradoxo, justamente. Sim, e o Dodô é o passarinho que fica ali em cima. E ele não se molha, lógico, porque ele tá ali, né, coordenando toda a bagunça. E ele fica, não, temos que correr, temos que nos secar, tal, então... E aí a ideia de que todo mundo vai perder, não. Só que eu acho que no livro não é isso, tá? Eu acho que no livro é uma corrida que todo mundo ganha, é um negócio diferente. Isso fica como referência que a gente não tem. As nossas referências não vai estar nas metade. referências porque a gente não sabe. Isso, não vai estar nas referências porque a gente não sabe. Gente, eu tô boiando aqui. E olha que eu amo filme da Disney, né? Tô boiando. Não lembro dessa cena. Sério? Nem eu, mas é só pra... Gente. Eu só queria falar do paradigma do... A gente não tá falando da Alice. A gente não tá falando da Alice, pra esclarecer, porque a gente vai pra muitos assuntos. Mas nesse paradoxo, é a ideia de que todas as abordagens seriam igualmente eficazes para a solução dos problemas clínicos dos pacientes. E aí tem, na literatura, se vocês procurarem no PubMed, né, paradigma do pássaro dodô. Não é paradigma, é veredito do pássaro dodô. Vocês vão encontrar essa ideia que já foi superada nas discussões na literatura científica de psicologia clínica, que, assim, tem metodologias de pesquisa que permitem que a gente entenda, sim, que tem linhas, tem abordagens, tem técnicas que são mais resolutivas e mais indicadas para determinados tipos de problema. Então, só que na faculdade não se discute isso. Tanto que eu estava lembrando, eu estava indo acho que era do 7º para o 8º semestre, que começam atendimentos clínicos. E aí eu perguntava a professora estava dizendo como que recomendava uma linha teórica. Tipo assim, esse paciente aqui, quando vai ser psicoterapia breve, como que eu sei que eu vou indicar para psicoterapia breve e analítica? E lá as opções são, no Mackenzie, era analítica, comportamental e psicodinâmica primordialmente. Não estou lembrando agora, mas não tem TCC, só para, né? Na minha também não tinha. E pequenos avanços. Depois eu tenho boas notícias. Tem boas notícias? Tenho boas notícias. Péssimas notícias. Minha graduação em psicologia é uma coisa que eu detesto falar. Mas a gente entra nesse desabafo depois. Sim. E aí eu acho... E aí a professora ficou ali, assim, bananando para explicar, assim, como que... Eu não gosto de ter uma postura confrontativa em sala de aula, assim. Eu tendo a ser muito
sei lá, respeito da autoridade do professor, assim. Eu sou bem mais quieta, quem estudou comigo sabe, não sou de ficar, mas e a PBE? E não sei o quê. Não acho... Enfim, tem quem valide esse tipo de debate e é válido, de fato, né? O ambiente universitário devia ser para promover debates. Mas eu também sou que nem você. Mas acaba tendo sempre uma visão hegemônica, né? De algumas coisas. E a visão hegemônica é que, assim, não existe melhor teoria. Psicologia e aí é melhor você vai razão. sentir que o paciente funciona muito bem com a análise junguiana, por exemplo. O que é sentir que o paciente funciona muito bem? Então, assim, é um nível de abstração... E ele vai funcionar, vai ser ótima a psicanálise. Com base em quê, gente? Como que a gente toma essa decisão? Então, você passa os 10 semestres da sua graduação sem ouvir falar em como você toma a decisão de qual é o melhor tratamento para estudar para o seu paciente. Isso nunca foi falado na minha faculdade. Na minha faculdade, eu não escutei psicologia baseada em evidências nenhuma vez. Nenhuma. Também não. Nem TCC. Eu milagrosamente ouvi. Então, eu acho que são alguns avanços. E sabe o que eu acho curioso? Muitas pessoas da academia são críticas. Inclusive, acho que esse é um tema de um outro episódio futuro que a gente vai falar. É um tema. Mas existe um distanciamento muito grande entre o acadêmico raiz, que está produzindo conhecimento científico, e quem está na ponta... linha de frente. Na linha de frente também na clínica, mas eu ia falar na produção de conteúdo, porque era visto como raso. Tipo, você vai ser psicólogo que faz dancinha no TikTok? Porque eu sou psicólogo que tem doutorado, né? Como se fosse impossível você ser um pouquinho das duas coisas, assim, vamos dizer. Se adaptar às e novas, aproximar o mundo, né, da ciência. Isso é um spoiler gigantesco de um episódio que a gente vai ter, inclusive. Então eu não vou nem aprofundar nisso, mas eu só quis... Não, sensacional. Eu só quis pincelar para dizer que eu acho que o avanço da PBE nas grades da academia... das faculdades tem sido muito em decorrência de psicólogos que estão no Instagram falando sobre isso. No TikTok. E tá vindo meio assim, tá vindo dos alunos para cima e não da instituição para baixo. Sim. Porque na instituição tem muito conflito de interesse de que o corpo docente majoritariamente é da psicanálise, na maior parte das instituições, né? E aí, os alunos estão demandando que tenha TCC. Então, as boas notícias que eu queria contar, inclusive, é que a gente criou uma liga acadêmica no Mackenzie. Tem 3 semestres, agora está no 3º semestre de liga acadêmica. E aí, eu acho que os professores vendo esse movimento e teve um pleito, assim, super grande para que houvesse pelo menos uma optativa de TCC. Esse foi o primeiro semestre que teve uma optativa de TCC. E agora, a partir do semestre que vem... vai ter uma matéria obrigatória na grade de TCC. Sério? Que massa. Assim, um semestre de uma matéria, claro, passos, baby steps, né? Mas eu acho que, assim, são avanços. E, por exemplo, você falou, na minha faculdade nunca ouvi. O Jean Leonardi, que, bom, todo mundo que estuda PBE deve estar familiarizado que ele é um dos primeiros a pesquisar nessa área aqui no Brasil. E agora ele está com uma presença digital bem grande também, fazendo um trabalho de divulgação científica importante. Ele vem... a convite dos alunos para a semana acadêmica. Agora aconteceu, ele estava no Mackenzie. Então, eu acho que quem está começando ali, está na semana acadêmica, ter contato é muito, muito importante. Mas eu talvez esteja mais otimista, você está mais... Eu acho que tem vários lados. É bom que a gente tenha um monte de faculdade de psicologia, né? Todas as universidades têm, e tem muitas universidades, você consegue fazer e não sei o quê. Por outro lado, de que adianta se você sai um psicólogo medíocre? Né? Pelo menos eu fiz uma faculdade particular, que eu me recuso a fazer propaganda, mas terrível. E, assim, não é uma faculdade não renomada no sentido de ser uma faculdade que eu achei que fosse boa, não era. Mas, assim, se eu tivesse dependido só daquilo, vamos supor, vocês saíram da faculdade e não têm acesso à internet, que psicólogo que vocês seriam? Eu acho que isso é refletido, inclusive, quando a gente foi para o congresso de terapias cognitivas. As novidades, para muitas pessoas, são coisas que, para a gente que já estuda por conta, são básicos. Porque, assim, como que... É do tipo... você entra no PubMed. O que é o PubMed? Aí você... Era só... Como que era o nome do outro Cielo? Google Escolar, né? O Google Acadêmico. Mas, assim... E não é nem questão de você falar assim... Nossa, como a Letícia é nojenta. Não. A grade da faculdade que tinha que ter... Não é eu que estou falando, né? A gente tem que ter um embasamento de estatística. A gente tem que saber o que é o PubMed. Cara, você tem que saber... Eu não tive psicofarmacologia. Se o paciente chega para você e fala, eu estou tomando X remédio, você não faz ideia do que aquilo faz no cérebro dele, porque você não estudou o cérebro. Como assim? A gente o que a gente faz? A gente faz o quê? A gente mexe com o cérebro. Como que... Não, a mente...
Mas eu não sei se vocês tinham isso na universidade de vocês, mas existe até um debate sobre... um grande debate, né? Se a psicologia está no campo da saúde ou das ciências humanas, né? E aí fica nessa, assim... A psicologia não é terra de ninguém, porque não está nem com o pé inteiro em uma, nem com o pé inteiro na outra. Mas eu acho que o problema decorrente dessa confusão é que muitos alunos têm essa, assim... criticar... Eu sempre falo isso. Conhecer antes de criticar. E eu vejo a faculdade, pelo menos a minha experiência lá, agora, dessa última, foi que as pessoas querem criticar antes de conhecer. Então, é criticar pela crítica. Então, assim, não, porque a visão biologizante do ser humano... Então, toda a aula que era, sei lá, neuroanatomia, neurofisiologia básica, que, assim, mecanismos que... Se você quer ter uma conversa multiprofissional, interdisciplinar, você está num ambulatório, como a gente está, e quer conversar com um psiquiatra, você fica assim... Você não tem uma linguagem comum com profissionais da saúde, porque a saúde mental é saúde, sabe? Então, como que a gente... O cérebro é um órgão, cara. Então, é óbvio que a gente entende que a complexidade do comportamento não deriva de... Não é o cérebro que vai produzir um comportamento, né? Não precisamos nem explicar isso aqui. Mas a questão é que ele entra na equação. É uma equação super complexa, sim, mas ele é uma das variáveis que a gente não pode torcer o nariz e falar... não, essa é a visão... Se a gente fosse ser super didático, dá pra dizer, o cérebro emite um comportamento. Porque tá tudo aqui, no fim das contas, assim, se a gente for pensar em sistema nervoso. Eu ia falar uma coisa que tinha tudo a ver com o que você estava falando, e era legal, e eu esqueci, você acredita? Meu cérebro não produziu o comportamento correto. Mas se vier, você pesca ele de volta. Eu tenho que pescar ele de volta, cara. Que pena. Ele eventualmente volta. Eventualmente ele voltará. Não, mas eu estava falando que essa perspectiva é muito crítica. Não sei se tinha alguma coisa a ver com isso, que as pessoas querem criticar antes de conhecer. Sim. Pode falar. Que, inclusive, pode ser um tema de episódio. Anotem aí. Eu acho que hoje em dia... Eu acho, porque, né, enfim, mas as pessoas estão muito preto no branco. Ou você é isso, ou você é aquilo. Então, ou você acha que o ser humano é subjetivo, ou você é o cara da biologizante, né? Cara, não é assim. O psicólogo deveria ser o profissional que não é assim. E eu vejo dentro da nossa classe cada vez mais briga, sendo que ninguém quer escutar o lado do outro. Né? E a gente até poderia dizer, não, mas quem é da PBE tem razão. Depende, você também vê um discurso muito... Sabe? Não é assim. Sim. A gente tem que ser aberto ao diálogo. A gente não tem todas as respostas ainda. Mas a questão do multiprofissional é muito importante. Como é que você se comunica com o psiquiatra do seu paciente? Exato. E você falou que não teve psicofarmacologia na sua faculdade. E aí, muitas pessoas, tipo, não gosto dessa parte. Isso eu acho sensacional. Eu acho bonitinho. Eu acho pueril. Não gosto. Que bom. E aí, como você tem a paciente chega pra você, mas fala fala, que não toma gosta. um benzodiazepínico e você aí, fala, tipo, a tua conduta tá toda... Vai no chat GPT, digita. Porque... e até pra você ter noção de, assim, mudou... Essa semana eu fui no psiquiatra e mudou a medicação. Mudou pra qual? E o que você faz com a resposta dessa pergunta se você não faz ideia? O que faz no cérebro? Até o jeito que ele se porta na sessão pode estar sendo influenciado pela medicação que ele está tomando. Exatamente. Você não sabe como que está sendo influenciado se você não sabe o básico. Você não sabe o nível de atenção que ele está ali naquele momento, né? Se ele está assimilando alguma coisa do que a gente está tentando, né, produzir ali de insight, enfim. Se ele tiver sob efeito de uma medicação que deixa ele com a atenção prejudicada, a sessão... Sai pra nada. E muitas pesquisas mostram que os tratamentos mais eficazes para muitos transtornos psicológicos é a combinação da psicoterapia com a intervenção, caso necessário, dependendo de gravidade, intensidade de sintomas, é claro, mas com a combinação da medicação psiquiátrica. Se não tiver uma articulação muito boa entre esses dois profissionais, fica difícil. Isso é outro gap também, né? O psiquiatra e o psicólogo parece que é uma treta também. Então, gente... Mas você sente essa rixa? Eu sinto. Eu nunca tive o desprazer, graças a Deus. Sempre. Eu sinto muito assim. Tentei ligar pro psiquiatra, ele não me atende. A gente escuta muita história, mas eu pessoalmente exato, não tenho a experiência nenhuma... que eu tô... não, experiência minha, não. É anedótica a minha experiência. Não é baseada em evidências. Mas a experiência que eu tô construindo, tipo, eu entendo que existe assim, tipo, inclusive vem desse mesmo lugar que eu tava falando, tipo, a psiquiatria, tipo, como se... Inclusive, eu dei esse exemplo num vídeo do meu Instagram aqui. A professora falou, vocês podem... Se você quer entender integralmente um ser humano, você pode jogar o DSM no lixo, porque ele não vai servir para nada, porque você não vai considerar a subjetividade, aquele papo todo. E que é muito... A psiquiatria é reducionista e não sei o que lá. São... como é o nome disso? Não abordagem. São profissões que vão olhar
para objetos de estudos diferentes, mas que elas são absolutamente complementares. E se a gente ficar torcendo o nariz, falando, ai, não, eu sou de humanas, não vou lidar com quem é da saúde ou alguma coisa nesse sentido, quem sai perdendo é o paciente. Claro. Eu acho que a nossa grande preocupação com esse episódio de falar da graduação, no fim do dia, é óbvio, a nossa experiência foi ruim, a gente não aguentava mais ver aula de psicanálise, ninguém aguenta mais, óbvio. Mas a questão é, o que o paciente vai receber lá na ponta? A gente está se preocupando com o que é o melhor tratamento disponível hoje para ele e por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente não está se preparando para oferecer o que tem de melhor? No máximo, se a gente perguntasse para o paciente, qual que é a sua visão de homem e de mundo? Nem isso ele tem que dizer. A minha visão de homem... Porra... Você sabe que eu acho que é uma falha até dos psicólogos não orientarem isso de forma correta, no sentido que muitos pacientes, eles não fazem ideia que existem diferentes abordagens. Sim, faz parte. Às vezes eu recebo paciente assim, eu faço terapia desde os 12. Já passei por, 8 psicólogos. E qual que era a abordagem deles? Qual que você sentiu que mais te ajudou? Né? Enfim, não faço ideia. Não sei. Não sabe como? Eu já ouvi em grupos de psicólogo. Agora é moda o paciente chegar e perguntar a sua abordagem. Cara, como assim? Que bom, né? Exato. Exatamente. E vocês não sabem, eu ouvi uma também. Que lá na clínica escola tem muita gente chegando e pedindo TCC. E aí eu tava na supervisão e aí uma pessoa que estava atendendo chegou e disse, o meu paciente disse que gostaria de ser atendido pela TCC porque ele pesquisou, ele acha que ele tem... De novo, diagnósticos de Google, né? Sim. Mas, enfim, tem algum nível, talvez, de lado bom nisso, porque ele foi para um profissional com a hipótese dele, né? E, às vezes, validar. Tipo, você está preocupado com a sua saúde, você está pesquisando, mas vamos juntos ver aqui se é isso mesmo, né? Mas, enfim. Aí, rolou, assim, uma resposta... mas essa indústria, porque quer mostrar que a TCC é rápida e efetiva e esse marketing em cima da... sempre leva para um caminho que a gente quer enfiar a goela abaixo, quando, na verdade, é muito mais uma questão teórica, empírica, do que um interesse marqueteiro, assim, de porque eu faço TCC, então eu quero vender mais hora da minha terapia. Na verdade, é muito pelo contrário. Se a gente pensar na prática... assim, se você quer ganhar dinheiro com o paciente o resto da vida, você não vai usar TCC. Né? Inclusive, spoilers do próximo episódio. O nosso próximo episódio é exatamente sobre isso. E uma outra coisa também que eu acho o fim é como no Brasil o psi é terra de ninguém. Você pode ser psicoterapeuta, qualquer pessoa hoje pode ser, não tem regulação. Qualquer pessoa... Isso me deixa muito nervosa. Assim, esse não é um dos pontos, porque... Não, o paciente às vezes não sabe. Eu tava passando num psicoterapeuta que fazia reiki em mim. Oi? Sim. Qual que é o CRP dele? Não é psicólogo, é Tem diferença psicoterapeuta? Às vezes eles nem sabem. Então. E o paciente, muitos pacientes não sabem que para ser psicanalista, por exemplo, não precisa fazer a faculdade de psicologia. Mas às vezes, alugam um triplex na cabeça do paciente quando a gente fala, não, ele é psicanalista, não necessariamente é psicólogo. Né? Mas aí eu também não sei o quanto o nosso trabalho é educar nesse sentido ou, mostrar o que resolve o problema do paciente, sabe? Não, para o paciente, acho que não... O que eu vejo é que o que a gente faz aqui hoje, por exemplo, ser canceladas é isso, é falar sobre essas coisas. É importante. E não é de um jeito assim, não, porque estamos aqui sendo ativistas. Não, porque a gente está dizendo coisas que precisam ser faladas. Né? Não é uma questão de briga teórica, é uma questão de o que a gente tem hoje, o que a gente sabe. Para oferecer de melhor para o sintoma. Como que você escuta na faculdade que você vai jogar o DSM fora? O DSM, a gente tem que explicar, né? Ou não? O DSM é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. Está aqui. Vamos mostrar, ele é tão bonito. Essa cor nova, né? Já que a gente é biologizante, esse é o novo DSM. Não usem mais o 5. Agora que saiu o TR, tem que usar esse, tá? Também tem essa, né? Agora tem, enfim. E aí eu fico pensando, será que eu sou chata? Eu estava escolhendo outro dia, estava procurando uma profissional de fonoaudiologia. Assim, E aí, enfim, trabalha com fono infantil. E eu queria alguém que soubesse dos transtornos psiquiátricos de crianças para ver a questão do autismo, enfim. E aí, tinha uma foto de uma fono que parecia ser muito boa. Era uma foto no feed da semana passada, sei lá. E ela estava com o DSM-5 na mão. E eu olhei e falei, não vou. Essa daqui eu não quero, porque ela já não tá com o DSM-5-TR. Aí eu juro, aí saiu da minha... E assim, ela era boa, mas... E eu fico pensando, será também que... eu vejo que eu sou muito assim.
Eu tenho tanto medo de falar alguma coisa, porque eu não sei se ela tá absolutamente amparada, que às vezes eu fico no não sei. Não sei se eu me Mas explico. é bom tá no não sei. Não, mas assim, se você É melhor pergunta... do que estar na certeza Sim, absoluta. mas assim, você pergunta Se pra bem mim... que eu queria tanto ser aquela pessoa que fala assim, ó, não, Nossa, fala eu também. convicta daquilo Deve que ela ser, pensa. Mas se você tiver convicta, eu acho que vale. Então, mas aí que tá. Se você tiver... Mas eu sempre na posso dúvida, questionar não. aquilo que eu tô... Inclusive, O que você ia falar? questionem tudo que... Não, é coisas do tipo assim, sei lá, qual transtorno tem tal critério? Eu sei, mas assim, eu vou olhar antes, porque vai que... Entendeu? Fala uma bobagem. Vai que mudou, vai que tem alguma coisa... E eu vejo até uma arrogância, ou não sei se é uma arrogância, de novo, é bonitinho até. Ah, não, eu sei tudo, né? Enfim, cara, não, como assim? É o que você falou, eu queria ser essa pessoa também. Eu não queria ser paciente dessa pessoa, mas eu queria ser essa pessoa. Você tem certeza? Ah, eu estudo do DSM-4 há 20 anos, sei lá. Não, porque joga fora o DSM. E aí, ok, né? Entendi o ponto de vista. Sim. Acho que deu um minuto de silêncio, assim, né? O meu desabafo com a Eu tô alma. pensando porque Mas eu tô bem num caminho dialético mesmo, assim, porque eu tenho zero problema de, sei lá, alguém me pergunta alguma coisa, ou um paciente me pergunta alguma coisa, eu falo, eu não faço a menor ideia. Isso é muito Tipo, importante. eu não sei, Você mas não tem eu que também acho massa ser a pessoa que bate na mesa e fala, tipo, bate no peito Porque sem confiança vende, né? Aquela Sim. pessoa que chega e fala assim, chega e Confiança fala vende. assim, falar. exatamente. Eu não tenho problema de ser essa pessoa também, se eu tenho certeza do que eu tô falando, Sim, entendeu? sim. Então eu acho que eu super fico... Cara, eu não tenho certeza de nada. Se perguntar meu nome, eu capaz que peraí. Real, Tudo real. pode ser. Acho que é porque eu sou libriana. Pronto. Então Aí, ó. pronto, Tínhamos gente. que entrar em signos. Vai ser um É episódio? uma pseudociência, maravilhoso. Maravilhosa. Podia ser um episódio, né? Aí a gente vai ser cancelada real. Porque signo é uma parada que você não pode falar mal de signo. A galera fica emputecida. É engraçado. Não lembro da Nossa, minha experiência de Meu, falar. você fala, pega uma pessoa que curte astrologia e fala, não, meu, que cagado, isso aí não tem... A pessoa fica brava. Eu curto astrologia. Você não eu fica sou brava? Cancelada, amiga. Eu não uso isso nunca. Qual que é o seu signo? Gente, eu sou câncer. Por isso que ela não... E Tá vendo? Eu sou Olha muito lá, olha lá. câncer, gente. Por isso que ela não fica brava. Se ela fosse de Ares, ela ficaria brava, entendeu? Gente, eu acho que eu recalquei. Sensacional. Porque assim, eu tive a minha época jovem mística. E Ah, tudo você que tem, tá tá. nesse universo, assim, me gera um pouco de ojeriza. gerou- E eu falo, pelo amor de Deus, quero distância disso. Deve ser porque eu sou aquariana. Pode ser, pode ser. Certeza que é por isso, gente. Eu acho fofinho. É óbvio que eu não Eu baseio minha gosto vida de nisso e nem os escutar- atendimentos, mas... Não, não, dentro da clínica... Não... Aí que tá, essa sutileza... Não é nem sutil essa merda, né? É um negócio óbvio, na real não é sutil porra nenhuma. Não use signo dentro da clínica. Você Óbvio. pode gostar de signo, você Claro. pode ter a sua religião, você pode ter o que você quiser. Mas dentro da clínica a gente é psicólogo. Vocês Mas entram. aí, eu acho que a gente vê muita bizarrice na prática, porque talvez o preparo da universidade não tenha sido aquele mínimo adequado verdade. para formar profissionais com noção. Sim. Então, assim... Tinha que ter uma aula de noção. Ó, Porque médico. é muito frequente que psicólogo trabalhe com astrologia. E aí você vai... Eu já fui em tanto psicólogo na vida, e aí você chega lá, tipo, rola uns incensos, rola um negócio bem místico, assim mesmo. Você viu, a gente tá deixando dinheiro na mesa, Pai Camila. eterno. A gente pode fazer Gente, eu tô chocada. grupo de habilidades astrologia. Eu fiz terapia uma vez na vida só e... Caraca. Eu acho que... A pessoa é muito... Eu acho, muito plena, Eu eu não já lembro, fiz assim, se a todas. pessoa saiu muito da curva com alguma Eu tive uma psicóloga que falava tipo, acho que não. do Chico Xavier. Ela falava pra mim. Falava o quê? Gente, mas Que incenso eu fiquei chocada. Não, que eu precisava ler sobre isso, porque podia me trazer algumas respostas. Era Eu foda. deitei 9 anos em um divã de uma psicanalista lacaniana. Então, vocês imaginam o que saía de lá, O assim. estrago que fez. Olha, iatrogenia temos, a gente vê Ai, por aqui. meu Porque eu Deus. sou- Não, é engraçado. Eu não sei, eu acho que essas coisas também têm um pouco de época, né? Antigamente, o psicólogo parecia que ele era uma coisa, um dom. Ah, não, todo Uber é um pouco psicólogo, porque tem uma escuta. Ah, não, o salão de beleza é quase uma terapia, né? A gente sempre fala. Sim. Tem muita coisa Senso que é comum. terapêutico. O que é terapêutico? Cara, qualquer Gente, coisa que não te sei, faça bem, tomar velho. um banho de ofurô com... Sei Sim. lá. Sabe Tomando quando, uma sabe taça quando de você, vinho não, terapêutico. sabe quando você tá com uma puta de uma diarreia e você chega no banheiro finalmente? Isso pra mim Eu é prefiro meu terapêutico. banho de ofurô. Não, eu também prefiro, eu também prefiro. Um exemplo refinadíssimo. Um banho de Refinadíssimo. ofurô com vinho e outro de alívio da diarreia. na Freud priva- explica por Meu que eu Deus pensei. do céu. Não, eu tô falando sério, é porque
o terapêutico é muito guarda-chuva para qualquer merda, Claro, entendeu? qualquer coisa que te faça Tudo sentir que te um faz bem, bem-estar. mas aí você não tá fazendo um trabalho terapêutico, você faz psicoterapia, é outra coisa. Sim. Então, eu acho que tem um pouco essa visão de que, eu vou desabafar, ou senão, poxa, a Letícia é tão boa em dar conselhos, olha, ela fala tão bem, então ela pode ser psicóloga. Não. Gente, psicologia é uma ciência. Qualquer pessoa pode ser treinada para ser psicólogo e, enfim, né? E eu acho que um pouco da culpa, um pouco não, bastante, a gente tem muita responsabilidade na imagem. Cara, eu acabei de me formar, eu não tenho responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas eu acho que, assim, os psicólogos, no geral, têm responsabilidade em mostrar que é diferente você ir para um bar com seus amigos beber. E isso também é salutar, isso também é legal que você tem na sua rotina. Seu futebol com seus amigos, sua corrida que vai te regular aí suas emoções. Mas, assim, uma coisa não substitui a outra. Sim. E eu acho que se as pessoas acham que psicólogo é conversar com... É a mesma coisa que conversar com um amigo, a culpa é nossa. Porque talvez... seja igual conversar com um amigo. Olha lá, cancelada, pá. Eu tô pensando nisso. Eu tô pensando muito na sessão clássica de terapia que eu já tive com muito psicólogo. Que era uma conversinha. É assim, como foi sua semana? E aí você narra a sua semana e alguns comentários pontuais, inclusive alguns comentários pontuais diretivos, do tipo... eu acho que você não devia fazer tal coisa. Caralho. E aí, mano, eu fico assim, eu até perco a minha elegância ao falar. Porque... Porque isso. o que você acha está dentro das suas crenças e Então, como você faria. Exato. Mas, e assim, como foi minha semana? Poxa, isso eu converso com o Uber, de fato. Prefiro até, porque aí eu já estou me locomovendo. É mais útil do que ficar sentado falando. Então, eu acho que é um pouco assim. Mas eu acho que tem muita gente que acha que ir para o psicólogo é conversar. Sim. Mesmo. A maioria, talvez. Não sei se é que assim, querendo ou não, as nossas intervenções... Eu ouvi uma coisa uma vez de uma professora que eu carrego isso muito forte, que também eu estava nessa pira de PBE e protocolos e tratamentos mais robustos, no sentido de ter várias ferramentas, intervenções. A gente chega louco querendo usar as ferramentas, sim, mas, na verdade, ela falou assim, um bom psicoterapeuta é aquele que faz um protocolo parecer uma conversa. Então, assim, porque você não vai chegar lá e falar, bom, passo 1, agora nós vamos fazer o plano de segurança dos seus... Para você na prática, não é assim que funciona. Então, na prática, é uma conversa, assim... Não tá errado que é uma conversa, mas, assim... Mas tem um porquê daquelas perguntas, exatamente, tem um porquê da gente direcionar do mesmo o jeito, assunto a entrevista motivacional que eu comentei, sei lá, às vezes eu entro num loop de estudar uma coisa... Quando você aprende a conduzir as perguntas que talvez faça a pessoa... Você tem uma intenção ao fazer uma pergunta porque você quer que a pessoa se escute falando determinada coisa. Não é aleatório, né? Não é arbitrário. Como é que foi sua semana? E aquele crush? Exato. Isso é uma amiga que faria que ela não tenha uma escuta treinada. E ela não tem um treinamento de fazer perguntas que vão te levar a um lugar específico. Acho que isso direciona também, né? Acaba que todas são uma conversa, sim. Mas pode ser uma conversa frutífera, com método, com objetivo, começo, meio e fim, estratégia daquele profissional que está na sua frente. Sim. Ou pode ser uma conversa despropositada, que aí você não tem que pagar. A gente pode dizer que a gente está fazendo terapia aqui, exato, por acaso. Estamos. E muito terapêutico esse podcast para mim. Não sei se para quem está ouvindo. Mas aí que eu acho que a terapia, por exemplo, é justamente por isso que nem sempre ela é confortável. Porque se for só para bater papo... Só para ficar validando o paciente e passando pano para ele, a gente não gera as mudanças que a gente quer gerar para que ele tenha uma vida, uma qualidade de vida, para que ele melhore nas questões que ele tem, dificuldade, enfim. Porque, poxa... Tem que cutucar. Se a gente não provoca um questionamento, uma mudança da percepção. Exatamente. E, às vezes, perceber que você está num lugar que, assim... Talvez você tenha mais responsabilidade, percepções do tipo, ver que você tem mais responsabilidade pela sua história do que você achava. Exato. Ou ver que tem coisas, perceber que talvez o seu pai, você idealizou... Nossa, tô meio psicanalítica hoje, né? Eu tô ouvindo a supervisão de psicanálise. Ver que você idealizou as pessoas à sua volta, mas que, na real, talvez elas tenham padrões de comportamentos que te geraram muito mal. E você vai ter que, aceitar e seguir sua vida com isso, sabe? Exatamente. Então, assim, dói olhar pra isso tudo. Não é uma conversa que, vamos dar risada com as amigas. E tem o pressuposto da DBT que todo mundo fica muito desconfortável quando a gente fala, mas, assim, não importa de onde veio o problema. Se o problema é seu, você que tem que resolver. Quem que gosta de ouvir isso, né? Mas não é isso, o problema é seu. Você que tem que resolver. Do pneu, vai. O exemplo do pneu tem que ser dado. Esse exemplo é clássico.
Tipo, teu pneu fura. Você tá lá no acostamento. Tipo, é culpa sua que o pneu furou? Nenhuma. É culpa sua que, sei lá, tinha um prego na via ou que tinha um buraco no chão? Não é, mas o pneu furou? E você vai fazer Você o quê? pode sentar, né, no meio-fio, chorar e, sei lá, whatever, quanto tempo vai demorar, mas de alguma forma você vai ter que resolver, né? Então, assim, ou você vai ter que ligar para o seguro, ou você vai ter que ligar para a Ecovia, ou você vai ter que você mesmo puxar lá o macaco, né, o manual e fazer, sei lá, fazer sinal para alguém te ajudar, mas você vai ter que resolver o seu problema, entendeu? Não importa sentar e chorar e, putz, isso não é justo comigo, não Às fui eu. vezes não é, né? E isso é um ponto. Sim, a maioria às das vezes não é mesmo. Quando que a vida é... Bom, a maioria das vezes a vida não é justa, enfim. Mas a gente pode até entrar nessa discussão. Ah, não, mas algumas pessoas têm uma vida melhor do que as outras. Sim, de fato. Partimos óbvio, de pontos de partida completamente sim, diferentes. Só que, no fim das contas, você tem que pegar na sua mão e fazer alguma coisa. E isso é horrível de escutar. Eu acho horrível. Eu gostaria que não fosse. É uma palavra que eu gosto e não gosto. Eu tenho sentimentos agridoces em relação a essa, que é a autorresponsabilidade. Porque justamente... Tinha que ser um capítulo. Porque muitas vezes pode ir para esse lado coach, de tipo, ai, você consegue mudar a sua vida se você quiser. Que óbvio que não é assim, existe método, existem limitações, você não pode fazer o que você quiser da sua vida se você, enfim. Mas é um chamado, essa frase para mim, quando eu ouço, não deixa de ser um chamado para eu me responsabilizar pelas minhas ações, independentemente do que me trouxe até aqui. Eu posso ter culpa ou não, eu posso ter feito uma cagada ou não, e também tudo bem, né? A gente faz várias ao longo da vida. Então, assim, fazer as pazes com a ideia, bom, se bem que nem paz não é uma boa palavra, né? Mas Aceitar. Aceitação e mudança. Aceitação e mudança, Mas acho que a gente fugiu um pouco Totalmente. da faculdade. A gente já está numa pós-graduação aqui, né? No caso, a gente fugiu da faculdade. Fugiu. Do ensino inferior. Ensino inferior. Tava tão ruim que a gente foi embora. A gente não quer mais falar de faculdade. Eu não sei se... a gente vai ter um capítulo para falar sobre psicologia à distância? Ou pode ser agora? Porque se aplica. Existe essa discussão. Eu não sei vocês, de novo, a minha graduação foi terrível, mas tem muita coisa na psicologia que poderia super sim ser uma matéria à distância, EAD total. Mas o estágio não. Depende também, depende do que a gente está falando. Uma pessoa que, por exemplo, se forma e atende online, por que ela não pode fazer um estágio supervisionado online? Né? O ratinho do laboratório não se usa mais. Eu usei. Eu não. Deixei ele bem louco, coitado, gente. Eu sabia que era uma limitação pra mim isso? Eu pensava, eu deixei ele bem louco. Todo mundo deixou, né? Porque a ideia era essa. Se eu tivesse que usar o ratinho, eu acho que eu ia ter que, não sei, reprovar. Mas enfim, a gente usava aquele sniff. É um negócio que parece que foi feito... É um negócio de computador. Cara, aquilo parece que foi feito no Windows 95. É bizarro. Ai, gente, não. Eu tive que apertar e dar choque no ratinho. E é tão elemento... Minuto de silêncio pelo ratinho. Sim. Enfim, mas... eu até perdi o rumo por causa do ratinho. Coitado do ratinho. Enfim, não, mas é que eu acho que isso também é uma coisa que eu vejo, talvez, como um preciosismo besta. Não, porque psicologia tem que ser feito ao vivo. Aí você vai ter, sei lá, uma aula de ética, que ao vivo, não sei. É uma puta de uma enrolação. Não! Tem muita aula de enrolação na faculdade. Eu acho que não é só em psico. Pelo menos assim, a experiência que eu tive. Eu fiz economia e psico. As duas têm muita enrolação. Não sei se vocês têm experiências de faculdades que não foram enrolação. Porque tem uma parte... Eu sou apaixonada pela minha primeira graduação. Eu era apaixonada pela minha primeira graduação. Mas tinha Relações Internacionais na SPM. E assim, fica a dica, façam aquelas... Eu amava economia. Era bem melhor. Nossa, foi um curso, assim, de aplaudir de pé. Mas tinha enrolação. Sabe? A enrolação, assim... Você vai chegar na sala, todo mundo tá conversando, aí o professor vem... Sabe que na pandemia... E eu falava isso, eu era um ET, assim, mas durante muito tempo da minha graduação... Muito tempo, acho que foram 2 anos. Não sei, tive bastante tempo online por conta do regime de excepcionalidade, por conta da pandemia. Sim. E eu era uma das poucas... Eu também nem sei pra quem que eu falava isso, porque eu não tinha muitos amigos na faculdade. Mas... Acho que a gente tem que falar sobre isso depois. Acolhimento ao bullying. E sim, porque eu tô falando que eu gostava disso, porque eu sentia que o professor já abria a câmera mais objetivo.
Tipo, oi, vamos começar a Nossa, aula. perfeito. Aí, no ao vivo, tem aquele papinho. Tipo, brasileiro, você chega numa reunião. Ai, que E ódio. aí, como foi o final de semana? Nanana, aquele Mas eu aquecimento. Ai, gente, eu sou um pouco old school, juro por Nossa, Deus. não, é insuportável o papinho. Eu lembro que na faculdade, antes da pandemia, eu sempre chegava... Você não tem medo que as pessoas fiquem cada vez mais isoladas? Não. Veja. Não me interessa. Eu Psicóloga digo... não liga pro isolamento do ser humano. Manchete. Não. Não me interessa. Porque, calma. Pô, Porque vocês não podem me tem cancelar, visto, né? meu. No meu próprio... Não, o que eu quero dizer é que eu sou uma pessoa muito isolada. Só que aí eu tô falando de uma coisa que é temperamental minha. Então, na minha faculdade, em todos os lugares que eu frequento, exceto aqui que eu tô no horário, mas eu sempre chego na hora que começa, de fato, e não no oi, tudo bem, bom dia, nanana, e eu sempre saio antes do finalização. Porque eu sou muito objetiva, em especial quando se fala de estudo. Na pandemia, eu estudava real. Na faculdade em si, era terrível aquilo pra mim. Era terrível. Mas você, como psicólogo, tem que aprender a trabalhar em grupo. Depende. Aí, posso compartilhar outro ranço? Levanta Pode. a mão, a pessoa... porque minha tia... Não, Aí minha começa tia. a falar da tia... Quer fazer a terapia da tia, não? Gente Não, do céu! isso é uma coisa que eu notei também, não sei por causa, talvez, da diferença de faixa etária. Eu fui fazer psicologia, eu já estava mais velha. Então, não era... A galera, às vezes, saiu do ensino Mas médio. mais velha é quanto? 3 anos? 4? Não, eu tava com 26. É bastante até. Pô, É que dessa idade existe uma... Eu não sei. nossa, Dos 18 18 pra quando você 20. sai do Eu achei ensino que médio, você é um 26 bebê. Você tinha 26 hoje. Não, gata, não. Assim, fico feliz. Vou fingir que sim. Tenho 26 a partir de agora. Um bebê. Não. Mas é uma diferença. Só que, pensando bem, quando eu fiz a primeira faculdade, eu acho que isso é uma coisa minha. Eu sou chata e isolada. Então, esquece tudo que eu falei. Isso é mentira. Cancela o episódio. Tira essa parte inteirinha. Continue, prossiga. Eu não sei. Eu acho Tá, que eu acho que a essa parte questão do- eu não- presencial é muito importante. Eu não tenho opinião formada sobre... Tipo, Justo. assim, não sou super... milito a favor de... tem que ser online logo. E eu também tenho sentimentos agridoces sobre ir presente... Eu acho que... Olha lá, em cima do muro, né? A pessoa... Libra. Adoro. Voltamos. Um aquariano em cima do muro. Eu acho que... Então, não, sim, total presencial em psico pode ser tiro no pé real. Embora... Total presencial, total online. Total online, perdão. Tá vendo? É o ato A gente tá não, muito descarado. a questão é... O que eu ia dizer? Que eu acho que totalmente EAD pode ser um problema, mas na prática depende também. O que na faculdade de você... Tá, eu tive aula no laboratório, aula de anatomia. Terrível, rasíssima. Claro que aqui eu tô medindo o mundo pela minha régua, né? Isso é errado. É o que fazemos o tempo todo. Mas é o que fazemos o tempo todo. Aqui a gente pode fazer isso, né? A gente pode ser escroto aqui e tal. Tudo bem, estou medindo o mundo todo pela minha régua, mas eu tô dizendo, eu não lembro de nada que fosse tão crucial, ainda mais agora que as pessoas atendem online. Não, eu também acho que talvez não seja, até porque são matérias muito teóricas. Sim, tem coisa né? que... Mas assim, e aí também, é pela minha percepção, com certeza é uma crença minha. Eu não rendo no online. Então, eu não conseguiria absorver, talvez, os conteúdos da mesma forma. Porque, tipo, eu tô com o computador aqui, Tá o professor viajando. começa a falar, eu simplesmente levanto, vou na cozinha, pego um negócio, volto. Mas sabe qual é a Coisa que se eu estratégia? tiver na sala, ninguém levanta no meio da aula e Eu vai pegar um levantava. lanche na cantina. Mas eu fiz Eu um era Reels essa. para ensinar estratégias Tipo, para você eu não maximizar seu aproveitamento do estudo EAD. Porque Mas aí que tá, eu não tenho essa disciplina. Mas calma, Você eu não super- falei a Não, estratégia Não, mas ela ainda. não tem. Mas você não sabe a estratégia. Às vezes ela Me pode usar a conta. estratégia e ajuda. Não tem. Que você... Você tá revoltadíssima. Eu? Ela. Não tem estratégia. Não Eu tem seria medíocre se eu tivesse no online. Não, eu ajuda muito, me ajuda, e eu acho que é uma coisa meio comportamental, assim. Se você se sente observado, você mais emula um ambiente de sala de aula em que o professor tá te olhando. Então, óbvio, eu sou nerd, mas eu me sentia muito mal. Eu tinha um professor idoso, assim, sei lá, ele devia ter mais de 70 anos, bem senhor. E ele não estava acostumado, era sempre Com a um BO tecnologia. de tecnologia e tal. E ele ficava ali sozinho com a câmera. Ele parecia... Gente, isso Um eu acho um desrespeito. eu Ele acho parecia um absurdo. personagem do Up, sabe? Aquele. E aí, Aí- eu te pergunto, esses alunos, eles estão absorvendo o conteúdo? Que estão de câmera fechada? Provavelmente não. Mas então, aí o ponto da dica era...
manter a câmera aberta e criar se sente um observada, ambiente né? em que você está numa sala de aula. E aí o professor te viu, vinculou com você, você não vai ter vergonha. Tipo, ok, você vai desligar, fazer xixi, voltar, ok. Mas se você desistir de prestar atenção, você vai ter que pelo menos fingir que você tá prestando atenção. E aí, comigo, rolava meio um fake it until you make it. Assim, tipo, às vezes, eu já não queria mais prestar atenção, mas eu tava de câmera ligada, então eu tinha que E o fingir que eu professor estava sempre te prestando chama, né? Eu tô sempre com a câmera ligada. E aí tudo era eu. Tem essa- Alguém quer falar, Letícia? tem essa desvantagem. Mas é bom, acaba sendo bom, porque a gente é obrigado a se expor, a interagir. Exato. Inclusive, uma coisa de se fazer percebida, né? Eu acho que nós três, a gente usa as redes sociais para estar ali, para ter um presente de alguma forma, mas óbvio que não é a única forma. E na nossa área, por exemplo, a gente está direto fazendo muitos cursos. Se você vai fazer um curso e não liga a sua câmera, o professor Ninguém não sabe quem é você. É. Então, assim, você vai fazendo o seu rosto ser A gente se percebido. conheceu assim. Sim. Eu não lembro em qual curso, mas foi num curso. E eu já tinha visto você em outros cursos. É a gente se aquilo. conheceu assim também. A gente se conheceu assim também. Mas a minha preocupação é a seguinte, gente. Pelo Babado, jeito, Chocada, né? eu não Chocante. lembrava como a A gente gente não chegou. E tem vocês que se ter- conheceram porque eu apresentei as Verdade. duas. Verdade. Mas, por exemplo, o MEC, ele tem uma obrigatoriedade de 75% de presença. Quando você está presente na sala e o professor vai lá e preenche a chamada, com certeza absoluta você está presente. Como é que você faz isso no online? Você liga a câmera Cara, e vai eu assistir um discordo seriado. profundamente. Entendeu? Você está presente? Como fazem isso em outros cursos? Porque, assim, tem muitos cursos que já podem online. Eu não faço a menor ideia, mas você entende? Mas eu acho que aí A pessoa gente passa, volta... ela não reprova, por exemplo, por como fala aqui? Falta? Por falta, Tá, mas exato. se você for na faculdade preencher a lista e ir embora, tá a mesma coisa. Eu fazia isso direto. E aí, gente, eu fico pensando prova online. É. Com o computador Mas aí ligado, o com trabalho, o Google, com ChatGPT. o trabalho em Entendeu? grupo, o trabalho em grupo online hoje em dia, que é uma coisa escrita. Aí que tá. O foda dessa discussão toda a gente pode até ter uma faculdade absurda, faz o melhor, não sei o quê. Sempre vai ter alguém que vai entrar e vai viajar. Mas, e aí que eu te digo. Quanto mais você acha que facilita. Essas pessoas, elas vão conseguir empurrar até o final da Vão. faculdade e se formar. Sim. Muito mais do que se tivesse que estar lá presencialmente. Porque presencialmente você não consegue fingir. Tá, Você tem eu que acho sentar e fazer uma prova sem pegar o caderno ou sem o Será que o computador ou sem o problema da celular. psicologia não é uma falta de regulação da pessoa que vai trabalhar com isso? De repente, assim... e aí, eu trouxe aqui o exemplo de alguns países. Como você faz para ser psicólogo clínico? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava vendo o percurso da pessoa, né? Você faz a graduação, aí você tem que fazer o doutorado, tem que defender a sua tese, aí você tem que fazer o estágio, que são horas, tem que trabalhar, não sei o quê. É uma coisa que você olha aquilo e fala, caraca! Mas não é assim que tem que ser, gente. Então, mas aí que tá. Será que o que tá errado... O que tá errado? Onde é que... Porque a ideia é que não é só ser cancelada, né? A gente queria chegar em alguma sugestão. Qual que é a sugestão? Vocês têm sugestão? Eu não tenho sugestão. Mas do mesmo jeito Deitar que e chorar. Do mesmo jeito que você pegou esses países, que o processo para você ser autorizado a clinicar é muito mais longo, talvez seja ampliar o número de pré-requisitos para que você possa ter uma autorização de atuar na clínica. Então, em vez de serem 5 anos de graduação, como é que é? Tem mestrado e doutorado nos Estados Unidos para poder... Você tem que fazer um estágio pré-doutorado, daí você vai fazer o seu doutorado, daí você faz o estágio depois do doutorado, e daí você faz o exame de licenciamento para ser psicólogo. Só que aí, tudo bem. Tipo uma OAB? Tipo uma OAB. Só que eu fico pensando, no Brasil, onde você pode ser psicoterapeuta, e eu tô vendo muito esse movimento, muito não, pouco. De vez em quando eu vejo por aí, então, assim, muito foi errado. Mas eu estou vendo mais do que o normal, do que eu vi antigamente. Estudantes de psicologia se formando e não tirando o registro, atuando como psicoterapeuta. Porque aí você faz o que você quiser, exceto avaliação psicológica, que é exclusivo do psicólogo. Mas assim, como psicoterapeuta, faz o que você quiser. Brasil, foda-se. E isso é bizarro, porque a gente acaba que tem... Se você faz uma faculdade merda, mas você estuda muito por fora, você pode ser um psicólogo excelente. E aí você tira o seu CRP, aí você tem que ter o seu Instagram com o seu nome completo e o seu CRP, e não pode falar disso, do caralho. Não pode captar, não pode... Não sei E aí, assim, e aí você entende que eu vejo... Não entendi por que o problema é... Sim, talvez eu esteja sendo ingênua, mas para mim o foco do problema não é poder outras pessoas se chamarem de psicoterapeutas.
Mas é que Porque desestimula. o buraco Se você tivesse que fazer tudo isso, você talvez falasse, foda-se, eu vou ser psicoterapeuta. Agora. Entendeu? E eu acho que esse é o atalho que muita gente quer pegar. Exato. Eu mesma, quando eu fui fazer a transição de carreira, né? Eu pensei, meu Deus, eu tinha feito 5 anos Vou recomeçar, né? 4 anos de relações internacionais. E aí, depois eu fui fazer uma pós de neurociência e comportamento para ver se era de fato, assim, se eu gostava dessa área. Mas aí eu percebi na pós, eu fiz na PUC, que não tinha uma aplicabilidade. E a galera sai e fala, sou neurocientista. Adoro. Eu acho isso muito bonitinho. Ai, mas enfim. Nunca entrou num laboratório, é neurocientista. Exato. É muito fofo. E aí... Contém ironia, tá, gente? Bom esclarecer. Bom esclarecer. Não, eu termino minha pós em neuro esse ano. Eu vou falar que eu sou neurocientista, cara. É isso, seremos 2 neurocientistas. Eu tenho PhD, aquelas, né? É porque a galera faz pós e fala que tem PhD. Eles falam, o quê? Os títulos estão mudando, Os títulos né? nem batem. Mas voltando, eu fiz essa pós e aí eu pensei, meu Deus, eu percebi que eu de fato queria atuar com saúde mental e a pós não me instrumentalizava para isso. Inclusive eu pensava, como que eu posso usar essa pós? Tipo, olha só que horror, né? Mas confessando o dark side. Mas eu pensava, como que eu posso usar isso para falar, tipo, e eu via pessoas no Instagram fazendo isso, tipo, neurocientista vende hora de consultoria de, tipo, como usar a neurociência para melhorar a sua vida, mentoria, essas coisas. Mas aí Estamos deixando dinheiro na mesa? Saindo daqui, a gente tem uma mentoria de neurociência. Seja neurocientista com Lê, Loren e Camila. E aí eu 997. comecei a pensar isso, mas aí depois, como eu tava nesse mundo holístico, eu também fui ver que você podia ser terapeuta, eu não sei se usam o termo psicoterapeuta, enfim, mas você fazia um mês, tem curso de final de semana. Tem curso de final de semana. Eu fiz lá de Theta Healing, então eu era terapeuta Theta Healer. E eu podia atender e cobravam... Quem diria, gente? Pois é. A mulher me cobrou... A primeira sessão de Theta Healing que eu fiz, ela falou... O que é Theta Healing? Depois você explica. Depois eu falo, mas ela falou Exato. que ia curar meu transtorno alimentar, de compulsão alimentar que eu tenho. E era R$350. E eu, idiota, e eu acho que quanto mais fragilizado você tá, isso é muito mais triste. você tá suscetível a gastar dinheiro com Mas essas... ela falou exatamente o que você queria ouvir. Exato. Até porque você pode... E esse não é o papel do psicólogo. É aí que eu chego, o porquê da psicologia ser desconfortável Exato. muitas vezes. Porque se eu quiser falar o que o paciente quer ouvir, vai chover paciente na minha clínica Uhum. e eles vão ficar comigo por muito tempo. Pra sempre, Né? né? Enfim, Pra sempre. qual é o objetivo da terapia? Uhum. Né? E... Tô ficando triste. Ah, Nossa. ah, Uma deprê, não quero mais. Cancela. Vamos pro próximo episódio? Sério, gente? Sério? Não, fiquei na Que bad tristeza. aqui. Mas aí eu queria esse atalho da formação e eu acho que também a gente não pode querer, quando a gente está falando de formação contínua... Aliás, ser psicólogo é estar em formação continuada, assim, necessariamente. Porque a área da Deveria saúde... ser, né? Deveria ser, né? Para muita gente não é. Porque a área da saúde é muito dinâmica, o tempo inteiro novas informações estão saindo, a gente tem que estar por dentro e a par. Mas o curso parece que está parado no tempo também, né? Por outro lado. Sim. Então, assim, muitos avanços acontecendo e existe hermético. O ambiente da academia parece que não dialoga com os avanços. Óbvio, a mesma velocidade a gente não espera, né? Desse pacing ser equivalente, mas parece que não dialoga com a realidade. Então, fica um negócio retrógrado que você estuda, assim, sem ver a aplicabilidade na sua realidade, talvez até, assim, com menos afinco, justamente por ser tão abstrato e tão longe da prática. Mas eu acho que, assim, uma coisa muito importante que a gente deixa como recomendação é que, se você for estudante de psicologia, que você trilhe a sua jornada fora da faculdade. Assim, não dá para estudar só pela faculdade. Nossa, não. Sim. E a gente entende que, sim, é uma carga muito grande de leitura. E até tinha um pouco desse dilema, assim, porque eu sou nerd, vocês sabem. Como que eu ia deixar de ler os textos recomendados para a faculdade? Como que ia dar tempo de eu ler tudo que eu precisava fora, mais os textos da faculdade, sabe? Então, acho que... Mesmo as matérias que não te interessavam. Você sofria com isso. Conte-me mais. Então, assim, eu precisava conciliar e eu acho que é fazer as partes... Por que eu tô com essa expressão na cabeça? Não, mas tudo bem você não ler tudo que tá lá, Sim. porque é inútil, muitas, assim, Tem cancelada. mas Vai tem ter muita coisa que não vai ter utilidade para para sua prática, então... Eu fui orientada a fazer um trabalho um dos últimos semestres de faculdade, usando a biografia O Corpo Fala. Eu fui questionar e tomei um come do professor, que esse livro é clássico. Então, vocês veem pela minha postura corporal, tudo, não preciso mais falar nada. Porque o corpo fala, quer dizer, porra, por que... Entendeu? E aí você é chato se você fala essas coisas, né? Não é para jogar tudo fora. Não é para não, vamos tirar tudo agora não.
Vamos continuar evoluindo. Qualquer teoria que não se permite ser questionada começou errando. Eu não sei, eu tenho... Ah, mas fulano disse... Mano, quem é o fulano? Vamos falar com o fulano. Questionem... Inclusive, eu sempre falo isso. Eu trago um monte de conteúdo, procuro sempre ser embasado em alguma... Mas assim, eu posso falar merda. Procura o que eu falei. Ah, não gostei do que você falou. Legal. Por quê? Né? Vamos conversar. E eu acho que quanto mais exposto você tá, mais... Aliás, quanto mais exposto você mais tá... merda. Por exemplo, aqui, a gente falando sem roteiro... Nossa, isso é uma chance pra cagada infinita. Erros são cometidos. Eventualmente, a gente vai falar um dado e tá errado. Então, assim, por isso que também... E, às vezes, até o que a gente está falando aqui, se a gente for escutar o nosso próprio podcast daqui a alguns meses ou o ano que vem, a gente fala, nossa, eu nem concordo mais com isso que eu disse. Isso é tão bom. Óbvio. Imagina você ser uma pessoa que não se permite... Inflexível. Né? Ou que não evolui, Nossa, ou que não continua. Eu não me reconheço há 2 dias atrás. E não é porque eu sou transtornada. Tipo, adoro sua personalidade, é um transtorno. Não é por isso. Eu tenho mais 10. Eu tenho várias, assim. Mas não por isso. Também, talvez, não sei. Mas é isso, você tem que se questionar, tem que perguntar, tem que... É aquela coisa, não, você só defende a DBT. Não. Meu cu. Se amanhã for outra coisa, a gente faz outra coisa, estuda outra coisa, começa do zero de novo, fazer o quê? Né? Apesar que é DBT. Apesar que é DBT. Meu Deus. Elas estão me levando pra esse universo. Exatamente, queremos muito. Gente. Mas TCC e DBT estão ali, vai, de mãos dadas e E super Mas convivem. assim, às vezes a pessoa ela não se identifica com a abordagem da DBT necessariamente, mas as habilidades da DBT são habilidades para a vida. Sim. Né? Não, qualquer pessoa de qualquer abordagem pode fazer uso das habilidades da DBT para que o paciente seja mais assertivo, né? Enfim, a gente fala, tem que ensinar no ensino infantil. E até o porquê que a terapia foi criada, tem toda a história, ok? Mas assim, se você olha que ela preza trabalhar com o construto de regulação emocional, quem não precisa... Tipo, Exato. qualquer pessoa que está ouvindo isso e falar, não, eu não preciso de regulação Já emocional. tem um problema. Já tem um Já problema. mostra que tá regulado, porque, pô... Exato, todo mundo precisa de regulação emocional. Quem nunca perdeu a mão no momento de raiva, falou uma coisa que não queria ter falado, depois se arrependeu, gerou um puta transtorno que se você Ou tivesse... quem nunca vai lá, tá super chateado e come um monte de coisa. Ou, né, enfim. É desregulação. Uhum. Regular a emoção pelo... Tá ansioso, come. Né? Tá triste, come. E é triste que é assim, uma abordagem tão bem consolidada. E aí você vai nas matrizes aqui, assim, a pessoa vai sair da graduação sem nem saber o que é. Se é DBT de comer. Assim. Mas o problema, eu acho que... Bom, aí é outra discussão, né? A DBT ainda, eu acho que ela é muito cara. Por isso que talvez... A gente podia fazer eu não vou fazer um episódio falando mal da DBT. Eu me recuso. Não vou. Parece que temos uma teoria de estimação. Temos uma teoria de estimação. Fala mal da Marcia perto de mim, eu vou rosnar. Não, tadinha, ela é fofa, eu gosto da Marcia. Eu também. Minuto de silêncio para o teórico de estimação. Temos. Sim, mas acho que fazendo a pesquisa para o episódio, a gente foi comparando um pouco dessa comparação de como... Acho que saltou aos nossos olhos, né? Como que o processo é muito mais longo para você se capacitar enquanto psicólogo em outros países, e aqui é diferente. E eu não conduzi essa pesquisa, porque, né, não fiz o que eu tinha que ter feito. Mas... Olha o sininho de julgamento. A gente não tem o sininho ainda, telespectadores, por isso que a gente está fazendo assim. E eu até me perdi no sininho do julgamento. Você não fez essa pesquisa, mas ela tá aqui. Não, mas é a pesquisa de quanto percentual... Eu nem sei se existe esse dado, assim. Se a gente for olhar percentual... Eu tô falando só com base na minha experiência de que a grade é majoritariamente psicanalítica. E aí eu queria saber o percentual da composição da psicanálise e das grades de outras... de faculdades de psicologia no exterior. Porque Nossa, pessoas... a gente podia ter perguntado pro chat GPT, né? Eu acho que na Argentina ela é muito psicanalítica. França também. França também. Argentina e França são países que têm essa proeminência da psicanálise. Eu acho que Estados Unidos é muito mais ciência. Reino Unido. E também como que ela é ensinada, como a gente também não está invalidando no sentido de que não tem que estudar, porque ela é historicamente relevante para a construção da psicologia como ciência e faz parte da história, mas não como uma ferramenta ainda a ser utilizada. Então, assim, do mesmo jeito que na história da medicina a gente usou sangrias, tem que estudar isso e, bom, já teve muita intervenção iatrogênica na medicina, mas... E tem um livro que o Vitor, da BPP, falou sobre isso, mas que, tipo, até o século XIX, parece que a medicina mais... depois eu posso buscar a referência e colocar aqui.
Mas tem um autor que estuda isso, assim, quais foram os malefícios de saúde que a medicina tentou, assim, tentando ajudar, acabou piorando. E eu acho nunca? E eu acho que é aquela coisa do juramento hipocrático da medicina, que também deveria se aplicar a nós, que é, primeiro, não causar dano. Antes de você saber se essa intervenção melhora ou não melhora, que se vai mexer no desfecho ali, no mecanismo que você está querendo mexer, você tem que saber se ela não faz mal. Sim. Claro. E não significa que uma psicologia baseada em evidências vai resolver o problema do paciente. A gente não pode falar pro cara que é depressivo, não, vem cá, vou fazer TCC, Exatamente. ativação comportamental, e você vai ficar bom. Eu não sei. Pode ser que daqui a 1 ano, 2, você tenha um outro episódio. Não sei, cara, senta aí. Ai, nossa, que absurdo. Sim. Não existe, não existe. Mas eu tudo acho que probabilidade, é muito, né? Até pensando na clínica de pessoas com ideação suicida, comportamento suicida, que é um tema do nosso interesse, né? A desesperança é um traço muito gritante em pessoas com ideação e comportamento suicida. Quando você mostra para o paciente que você tem segurança de que a intervenção que você vai fazer está embasada na ciência, que assim você fala, olha, X% das pessoas que foram submetidas a esse tratamento tiveram esse desfecho. O risco desse tratamento é esse. Exato. E aí ele já parece que entra muito... Tanto que os pacientes que chegam para você e falam, não sei qual terapia eu estava fazendo. Tipo, será que ele tinha esperança de que aquilo fosse melhorar? Não sabe nem o que está acontecendo, sabe? O que a gente está fazendo aqui? Onde a gente quer chegar? Exato. Vamos de novo para Alice, né? Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas mesmo a gente, né, tendo a DBT como nossa abordagem... De estimação. Eu acho que vai muito da nossa responsabilidade também de saber orientar o paciente que chega que a minha abordagem não é a mais indicada para você. Né? Você quer um encaminhamento, você quer que eu te dê alguma, né, uma indicação, alguma coisa, porque assim, existem abordagens hoje que para o que você tem mais evidência científica de funcionar. Então, né? Mesmo amando a DBT e mesmo achando que todo mundo se beneficiaria das habilidades, Nada é uma porque panaceia, sim, né? Mas né, não dá para encaixar o paciente no... E eu não vejo isso acontecer muito, sabe? Uma humildade de reconhecer os limites da sua clínica. Exato. E até saber que isso implica, sei lá, ter um faturamento menor, né? E entender que isso é o ético a se fazer. Se você não tem as ferramentas para lidar com aquele caso, se você não estudou para lidar com aquele caso, ou você estuda, se capacita e vai em direção a isso, ou você transfere, você indica para um colega e encaminha. Até tem a questão da orientação, né? Tem caso que você trabalha orientado pela DBT. Você não vai fazer um trabalho DBT do manual ali. O paciente não precisa daquilo tudo, ou não vai ter como fazer aquilo tudo, enfim. E aí a pessoa tá ali, não, eu tô fazendo DBT igual o livro. Não, sabe? Não é bem assim. Então, tudo tem que ser falado. Ou mesmo um terapeuta que... Por exemplo, eu estudei muito mais TCC do que DBT. A minha formação inteira. Depois, no final, que eu falei, não, peraí. Mas eu gosto muito da TCC. Então, eu trabalho orientada pela TCC e pela DBT. Não é uma coisa só. Sim. E aí, o paciente tem que saber disso. Porque é importante para ele, né? E não é aquela questão assim, não, então, só isso vai funcionar? Não. Mas o que a gente... É o que eu sempre falo. Se você fosse indicar alguma coisa para alguém, o que você indicaria? Não sei o que vai acontecer, mas o que eu mais sei que talvez aconteça é isso aqui. Então, porra, já que você não tem nada, vai no que pelo menos pode ser que melhore. Ciências da saúde são sempre sobre probabilidade. Sim, sim. Nenhum médico vai prometer que uma cirurgia vai... Tem um remédio. Se você olha o número para tratar do remédio ali, quantas pessoas são tratáveis de fato com remédio X? Pô, nunca é 100%. Se fosse 100%, vocês querem mais do que a psiquiatria? Como que se testa um remédio? Como que você sabe qual é o remédio psiquiátrico para o seu paciente, para além do que você tem de manual e tudo mais? É muito tentativa e erro. Sim. E o médico que tem a humildade de falar isso para você, ele tem um diferencial. Olha, isso aqui, ele faz isso, mas a gente sabe que em cada paciente tem alguma variabilidade. Isso é muito... É uma honestidade, né? Mas eu acho que as pessoas buscam muita certeza. Lógico. E, de novo, a gente volta naquele ponto de que a pessoa que está cheia de si, mostrando que ela sabe o que ela está fazendo, são dois extremos, né? Se você mostra que... Se você tá com um problema e a pessoa te dá uma solução fácil e barata, principalmente se for Por isso barata, precisa ou muito cara, né? Porque também eu acho que tem Porque isso. hoje você tem a mentalidade de consumir com muito mais criticismo. Mas se você olha, assim, as coisas por vou aí... fazer terapia por um tempão, ou eu vou fazer... O que você falou? Teta Healing, exato. Então, o que é Teta Healing?
É uma Não, pseudociência. é tipo que reiki? Ciência. E a Pior, pessoa muito pior do que reiki. que desenvolveu tá presa. Entendi, tá, ok. Eu não sei se a Viana tá presa, tá ainda? Não sei se tá presa, mas Ela foi foi condenada. processada, ela foi condenada pela corte pela dos corte Estados Unidos. americana, Caralho. apenas. Porque ela jurava que ela tinha curado um câncer da perna dela. Eu tô ligada dessa tour. Já Deve ter a escuto. Bibi Bailas, que faz vários vídeos Maravilhosa, sim. desmascarando mitos, né? De pessoas que, enfim, passam de... E aí, onde a mulher veio fazer sucesso? No Brasil. Só que é uma Claro, gringa que que, será, né? nos Estados Unidos, assim, acabaram, né? Perceberam as falcatruas dela, mas ela jurava que esse método dela, em que você entra numa frequência vibracional por meio de uma meditação guiada. Então, você imagina uma bola de luz, sobe a bola de luz, desce a bola de luz, e gelatinas coloridas e tal. Tem uma beleza... É real. É real, gelatinas coloridas? É real. Aí você imagina essa bola, e aí você entraria numa frequência vibracional diferente que te predispõe à cura. E aí, quando sua bola tá lá no alto, É que hoje eu não tô falando precisamente, tô debochando Isso é do um pouco. terreno da Então, fé, assim, procurem. Né? A gente já vai pro terreno da fé. Mas esse que é o problema, não é a fé da religião, a fé que tem uma estrutura, um embasamento, é uma fé misturada, pretendendo ser uma ciência. Isso é esse é o problema. da pseudociência, né? Esse que é o ela problema. se passa por, é verdade. Exato, ela usa total. ela se vale de uma linguagem científica. Então, sim. ela, por exemplo, tem um negócio que é limpeza do DNA. Tipo, DNA é uma palavra que as Sim. pessoas ligam à ciência. Então, o próprio nome, Theta Healing, healing de cura. A cura pelas ondas Theta, que é esse estado vibracional que você entra. E aí, quando você entra... E aí, só que pior do que o reiki fica em silêncio. Então, pode ser até meio terapêutico. Pode você ser deita até lá, distância. fecha o olho, fica lá de boa. Relaxamento. Pode ser à distância, pode ser pelo WhatsApp. Mas o... Pode ser à distância. Não, é real, eu já vi anúncios de reiki. Mas o Theta Healing, o terapeuta pergunta muitas coisas e remexe em coisas perigosíssimas. Tipo, eu vi a professora falando assim, tipo... me veio um número... As duas ficam de olho fechado, né? A pessoa que tá ali na frente é a terapeuta. Aí ela, me veio um número aqui, 7. Tipo, sei lá, falou isso. Aí a conversa foi desenrolando para uma conversa de que quando a mãe dela estava grávida dela de 7 meses, os pais brigaram e aí ela sentiu na barriga da mãe que ela não queria, que ela não era um bebê desejado, por isso ela tinha vergonha de falar em público. Olha o raciocínio, chegou num jeito. Nossa, E aí a gente assistiu. Tá, e aí vamos pegar esse exemplo, tá? Né? Vamos pegar esse exemplo. Faz de conta que eu tenho vergonha de falar em público e aí, né? Aí você a mulher falou bem assim, aí, foi que porque tua mãe, né, e seu pai brigaram. Como que isso me ajuda com a minha vergonha em Não, e como é público? que você resolve? Você volta pra sua gravidez pelo... Não, daí eu subo num palco e tô curada? Exato. Não, agora mas você sabe o motivo, aí sei lá, Não, de não, repente... Eu faço o que com isso daí, Mas entendeu? aí entra a coisa lá da vibração, que teoricamente você estaria... Só piora. Tá, você vai vibrar. Você vai Só vibrar. dentro de uma bola de De gelatina. uma bola de gelatina. A gente fugiu Gente, que coisa totalmente louca. do tema. Começamos falando mal da universidade, terminamos falando de bola de gelatina do Theta Bola de Healing. gelatina, Mas eu acho que o que fica, assim, é que é impossível depender totalmente... E aí a gente volta para também da dependência epistêmica, né? Se você terceiriza... acho que a gente não falou de uma coisa importante, que é o argumento da autoridade. Que quando a gente fala assim, mas o professor de universidade falou. Puta, acabou. Ou assim, não, mas o cara é professor de pós há 20 anos. Ele pode falar o que ele quiser. Assim, não interessa se ele é professor de pós. Acho que a qualidade daquele argumento, onde ele está embasando aquele tipo de conteúdo, que é o mais relevante a gente analisar. É o tipo, você acabou de se formar. Quem é você pra falar? Nossa, o que tem a ver o cu com a calça? É lógico que uma vasta experiência conta. Isso não precisa nem falar, né? Acho que a gente não precisa nem entrar nisso, é óbvio. Mas o contrário não necessariamente é verdadeiro. A probabilidade de um cara que atua 30 anos ser muito bom, melhor do que um cara que atua 3 meses, é maior? A gente pode dizer que sim, vai. Mas, assim, o contrário, só porque ele atua há 30 anos ele é bom? Não. Exato. E eu acho o contrário, inclusive. Eu acho que as pessoas que Param saem... no tempo, às vezes, né? Eu acho que as pessoas que saem recente da faculdade, mas que têm, né, essa sede de buscar conhecimento e vai se capacitar, também. ela está muito mais atualizada do que uma pessoa que... É porque, assim, existem profissionais e profissionais. Tem gente que se atualiza, sai, pega o canudo e fica 30 anos atendendo. E tem gente que continua, né? Tipo, e o cara que continua se atualizando por 30 anos é maravilhoso. Você olha e o cara fala, meu... Exato. Olha isso aí, é muito legal. É muito bom ouvir. Daqui a 30 anos, vocês me esperem. Mas eu ia... do argumento de autoridade e de como é importante
a gente perder... Não é olhar para o professor na faculdade... E tem a história do respeito, que eu até falei, da admiração. Isso é uma coisa, né? Não é desrespeitar, óbvio, nem nada do tipo. Mas não considerar incondicionalmente aquilo que está sendo dito ali na frente de uma sala de aula. Sim. Porque tá todo mundo... É ser humano, tá todo mundo passível a erro, a desatualização, a divulgar dados que não condizem com a realidade, necessariamente, ou que estão desatualizados. Então, assim, é um trabalho muito grande de... Além de... Você garantir a sua formação, porque, bom, você precisa do seu canudo, independentemente de qualquer coisa. Isso é bom também, por um lado, né? Porque, tipo, eu já tive essa pergunta, tipo, se é tão inútil a formação em psicologia, tipo, então pra quê? Do mesmo jeito que, tipo... É proibido atuar de outra forma, sim, se não fosse... mas é que também faz sentido, do tipo, sei lá, se a faculdade de engenharia fosse péssima, mas, tipo, você preferia fazer com um engenheiro que fez o mínimo, vai... ou não, sei lá, sabe? Eu acho que existe, óbvio que ainda existe uma utilidade... e prova um pouco da resiliência da pessoa de Pelo estudar. menos ela aguentou por 5 anos. Pelo menos ela é um pouco paciente. Por isso que eu acho que tem que ser presencial. Você tem que ir lá camelar. Eu camelei, tem que ir lá camelar. Você tem que ver a pessoa sofrer por 5 anos ali ao vivo. Nossa, pra mim o EAD é maravilhoso. Não sei. Então, assim, a gente acha que tem muito a avançar. As matrizes curriculares em psicologia têm muito a avançar. Elas ganhariam muito em agregar disciplinas que sejam da PBE, e claro, que colocar uma disciplina... Algumas universidades têm esse movimento de colocar uma disciplininha, por exemplo, de PBE. Mas mais do que isso, o que a gente deseja é que a mentalidade toda, né, da estruturação do curso seja estruturante, fundante nesse sentido. Tem um longo caminho pela frente. A gente acha que as mudanças têm sido feitas via os alunos, para meio bottom-up, assim, né? Mas eu fico otimista com essa... Sabe o que eu acho que mudou muito também? A questão dos infoprodutos e dos cursos online, eu acho que estão mexendo muito. E aqui eu tô falando voz da minha cabeça, não faço ideia. Eu tô vendo da minha bolha, mas... Antigamente, você ia para a faculdade e era a faculdade. Hoje em dia, não. Mas até na minha época, assim, você fazia uma pós-graduação, que geralmente era vinculada a uma faculdade, mas não existiam cursos livres agora para você se especializar em outras coisas também. Você tinha que formalmente fazer 2 anos de pós-graduação, eu tô tendo a experiência de uma pós-graduação numa universidade renomada, que acho que não pode ser melhor. E tem curso que eu faço online que espanca, assim, porque é muito conteúdo. Você escolhe o profissional com quem você vai aprender. Eu quero ser supervisionada pelo fulano. Diego maravilhoso, meu supervisor maravilhoso. Não, e mas, vamos citar um curso. Eu não sei se vocês entraram no Clube de Excelência do Jean. Sim. Assim, o conteúdo que tem ali... Que faculdade que você vê aquilo? Não tem e você tem um contato com uma galera que é muito boa. E você pode tirar dúvidas com um profissional, assim, É. tá ali cara a cara com profissionais. Pode tietar e tirar dúvidas, né? Exatamente. Então, o que ele oferece ali, eu acho que a acessibilidade a esse tipo de conhecimento é muito... Então, a gente não precisa terminar tão pessimista, porque por mais que a parte institucionalizada a gente ainda veja muitos defeitos, a gente entende que uma saída para isso é a gente se buscar por fora. É claro que, assim, a maior parte dos cursos são pagos, mas também existe muito... Nessa história do marketing de conteúdo, existe muita gente postando gratuitamente para que você pague, né, depois. Mas até ali já dá para você aprender muita coisa e ir calibrando, porque, assim, depender da faculdade para ser um bom profissional não dá. Isso é uma coisa que eu vejo que a gente faz na nossa vida, né? Eu penso no meu Instagram, por exemplo. Se eu não tivesse acesso a nenhum tipo de curso, é óbvio que não substitui, mas assim, o que é o transtorno borderline? Porra, eu tenho um conteúdo muito bom sobre isso, gratuitamente. E isso é um negócio muito legal, porque tá todo mundo tentando aparecer, e com essa tentativa, acaba que todo mundo, parece que é um movimentinho de eu preciso saber mais, eu preciso estudar mais. Sim. Eu amo a internet, eu não sei, eu acho que a internet é maravilhosa. Porque... E eu não sei, lá dentro do Mackenzie a crítica é muito pesada no sentido de, vocês acham que a internet dá liberdade, porque tá todo mundo podendo falar, só que, na verdade, ela escraviza vocês no sentido de você se sente sempre atrasado e sempre uma competição. E que você vira um produto da sua marca pessoal, né? Então, você tá o tempo inteiro escravo da sua marca pessoal. Eu olho para isso com olhos completamente contrários. Eu entendo das limitações, mas eu acho que nunca houve tempo melhor para a gente se estimular a conhecer cada vez mais. Quando você percebe que você está atrasado ou você se sente atrasado, você tem 2 possibilidades. Sentar e chorar ou ir se atualizar. É o pneu furado. É o pneu furado, entendeu? Então, assim... Ninguém vai poder fazer por você. Não, gente, antigamente você tinha que ter um cartão de visita de papelão. Então, assim, a gente pode olhar para os lados... Sim, temos
gera ansiedade, você tem que... porque quem entende de marketing digital fala que a frequência da publicação tem que ser X, e aí você precisa atender paciente, preencher prontuário, postar 1000 stories por dia. Existe um lado muito desafiador nisso tudo, mas igual tudo na vida, tem benefícios e malefícios. E eu acho que também os benefícios... pode ser um tema. Como essa questão do marketing digital também, eu acho que é uma coisa que vai mudar muito. E tantos stories por dia, tal horário, eu não sei. Bom, enfim, tem muitas críticas também. Já deu o nosso tempo? Não sei, eu nem falei o rolê aquizinho do negócio. Acho que você tinha mais coisa pra falar? Não, a gente tá na segunda volta, agora eu coloquei a ampulheta. A gente tem na segunda volta da ampulheta. Isso significa que vai dar 1 hora. Sim, então, isso significa parar. Não, só pra finalizar, o que eu não falei dos países, mas enfim. Eu pesquisei França, Espanha, Suíça, Japão, Brasil, Estados Unidos e Canadá. E como você faz para ser um psicólogo clínico em todos esses países. E o do Brasil é um parágrafo assim, quem está escutando o podcast não está vendo, eu estou fazendo 2 dedos. É pequeno o negócio. E os outros países têm muito mais, e todos eles seguem essa lógica. Muito mais requisito, muito mais critério para poder Você faz a faculdade, você faz... A gente tem o estágio também. Mas é mais. Você tem que fazer o doutorado, você tem que defender, você tem que fazer a prova. Não dá para falar que eu tive um estágio. Eu também não consigo falar que eu tive um estágio, não. Assim, desculpa. Não tive. Quer dizer, tive, mas foi bem... Meu Deus. Então, tá ruim. Conclusão do episódio. Tá ruim, pode ser que piore. Daqui pra frente é só pra trás. Não. Se você tá pensando em fazer psicologia, repense. Nossa, não. Cancelados, pá. Não, mas agora falando sério. Até porque a gente cancela a concorrência. Não façam mais. Passem no meu consultório. Então, tá ruim o cenário institucional, mas um lado bom disso é a crescente onda aí de cursos oferecidos por exímios profissionais, que também você tem que saber avaliar, porque tem muita gente que sabe se vender muito bem, mas aí a parte técnica fica muito aquém, né? Então, apostem também nessas iniciativas de lá. Enfim, não era para ser um conselho, né? Não sei porque eu tô dando conselho. Eu tô tentando pensar, se a gente fosse dizer o que a gente fez aqui hoje, bater o papo. Esse em específico, porque eu sinto que a gente só rodou. E a gente fez críticas ao atual modelo. Sim. A gente reclama. É o que a gente faz tomando café. A gente reclamou. Retomando que a ideia do podcast é essa, né? Tomar café com a gente sem café. Qualquer pessoa pode participar do Qualquer nosso pessoa bate-papo. pode nos cancelar em tempo real. Exato. É isso. Olha, perfeitamente. Acabou o tempo da nossa ampulheta. Então é isso? É isso. Obrigada pela audiência em mais esse episódio. A gente espera poder ver vocês no próximo. Até o próximo. Tchau.